Meu nosso Deus e nosso Pai, graças te dou, Pai querido, por estar aqui, ó Deus. O Senhor sabe a luta que foi essa semana para me poder estar aqui, Senhor. Eu sei que não foi eu que preparei essa mensagem, que foi inspirada por Ti, ó Deus. E que agora o Senhor me use poderosamente em Tuas mãos, ó Pai. Isso eu te peço, te agradeço e te peço por cada um dos irmãos que estão aqui, dos irmãos também que estão em casa e não puderam vir, que o Senhor venha abençoá-los, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. E aí, vai eu preparar a mensagem. Eu falei, gente, mas tem um tempão que eu não prego, e eu tenho vergonha. Mas aí lá atrás eu lembrei da promessa que eu fiz para Deus quando aconteceu aquele acidente com o meu primo, que eu nunca ia negar a Cristo, nunca mais eu ia negar nenhum pedido que Ele me fizesse. E aí veio isso na minha mente, eu falei, então vou preparar a mensagem. Mas antes de eu começar essa mensagem, eu quero uma pessoa para vir aqui na frente. Se ninguém levantar para vir, eu vou escolher. Ninguém? Então, o Johnny é forte. Vem cá, Johnny. Era para ser a Aline, sabe? Que eu tinha falado com ela no grupo. Mas ela vai me bater. Aí eu falei assim, então o Johnny, os braços do Johnny é forte. Olha para você ver, ó. Johnny, isso aqui é um papel. Pega ele. Pesado? Então, você não vai abrir. Ele é leve, não é? Então, abre a mão e faz assim para mim. Olha para lá. Enquanto eu estiver fazendo a mensagem, você vai ficar segurando o papel desse jeito aí. Se você não conseguir, na hora que você, igual você faz comigo, você não está aguentando mais, você vai chamar uma pessoa para te ajudar, só que ela vai ficar do mesmo jeito que você, com o braço esticado, tá? Te ajudando. Aí, vamos pôr, eu quero a Aline vai vir e vai ficar aqui, ó, os dois com o braço esticado, tá? Até no final da mensagem. E aí, irmãos, são 3 personagens. Um personagem, eu não vou falar sobre ele, mas esses 3 personagens, eles tiveram a graça, eles pegaram a graça, estiveram frente a frente com a graça, eles viram a graça. São vários personagens da Bíblia que a gente vê, que teve a graça assim, ó, na frente deles, conversaram, viram, seguiram ela, mas, chega para cá, John, para você aparecer lá, mas, o que eles fizeram? Abriram mão da graça. E um desses personagens, é famoso, que é Judas Iscariotes, né? Ele andou com Jesus, ele conhecia Jesus, ele seguiu os caminhos de Jesus, ele teve a graça, e o que ele fez? Jogou fora. Por causa de quê? Dinheiro. Por causa de dinheiro, Judas perdeu a graça. Mas aí, tem mais 2 personagens, são vários, mas esses 2, para mim, pelo que eu li, eu achei importante passar para vocês. Vou pedir aqui a Aline para abrir para mim João 11, 47 a 51. Está tranquilo, John? Não, mas você está com o braço. Não, estica esse braço. Está começando a pesar o papelzinho. A graça que é de graça, mas teve um preço. Pode ler. Você vai ler o 47 ao 51. 11, 47 ao 51. Então, irmãos, aí mais um exemplo, Caifás. Caifás, ele estava no topo do poder judaico. Lá nos fariseus, ele era o máximo. Então, ele tinha o quê? Poder, muito poder. Mas ele teve frente a frente com a graça. A graça estava com ele, esteve com ele, conversou com ele. Ele viu
tudo que a graça fez, ele viu tudo que Jesus fez, ele viu os milagres, ele sabia que Jesus fazia milagres, ele conheceu Jesus, ele teve com Jesus. Eu acredito que ele foi igual, tivesse acompanhado Jesus, porque tinha gente dele no meio dos discípulos de Jesus para informar para ele o que Jesus fazia. Então, Caifás é um exemplo de pessoa de poder. Por causa do poder, ele perdeu a graça. Ele não aceitou a graça. Por causa do poder. Então, Judas, riqueza. E Caifás, na realidade, Caifás, ele tinha, não era o poder que ele tinha, era inveja. Ele queria, eu acho que ele queria fazer o que Jesus fazia. Ou ele pensava assim, o Messias ia vir lá e tirar eles do poder romano. Então, Caifás, ele era invejoso, ele tinha inveja daquilo que Jesus fazia. Então, Judas, riqueza, ele perdeu a graça por causa de riqueza, e Caifás por inveja. E inveja, ela é acompanhada de orgulho. Orgulho, irmãos, todos nós temos orgulho. Todos nós somos orgulhosos. E a gente tem que tomar muito cuidado com o orgulho, porque o orgulho e a inveja andam lado a lado. E Caifás perdeu a graça por causa disso, orgulho, inveja. E agora tem outro que também teve com a graça, ele teve a chave para conseguir a salvação, mas abriu a mão e jogou fora. Está lá em Marcos 15, 12 a 15. Vou pedir que a Priscila leia para nós. Marcos 15, 12 a 15. Isso. Marcos 15, 12 a 15. Então, Pilatos foi outro, que teve a graça frente, teve ou não teve? Frente a frente com a graça. Conversou com a graça. E Pilatos, ele tem um ponto, assim, que eu acho assim, que ainda é mais pesado, menos que Judas, né? Porque Judas não tem como, Judas andou mais do que Caifás. Lê Mateus 27, 19. Só um minuto. Ô, Fernando, por favor, Fernando, vem aqui dar uma força para o nosso irmão aqui. Mas Johnny, e se eu tirar? É muito leve, é leve demais, é fácil de pegar, é fácil de carregar, é fácil de dobrar. Olha aqui, Johnny. Não, ele vai te ajudar. Você pode ficar com o bracinho aqui, ó. Agora, esticadinho. Estica, você não faz isso comigo? Estica o braço. Agora os dois com o braço esticado. Um vai apoiar o outro. Vamos lá, Mateus 27, 19. Lê para nós, Giovanni. Então, irmãos, Pilatos, Deus avisou para ele quem era que ele estava crucificando. Então, ele foi avisado, ele estava com a graça, ele teve a graça nas suas mãos, e o que ele fez? Soltou. Mas está pesada a graça? Pilatos, então, irmãos, ele foi avisado. Ele teve Deus, eu estava lendo na meditação, eu vi lá, foi Deus que deu o sonho para a esposa dele, mostrou para ele que Jesus quem era Jesus, e o que ele fez? Mesmo assim, ele soltou a graça. Mesmo assim, ele não quis assumir. Ele pelo poder que ele tinha, ele não quis assumir a graça. Ele não quis pegar a graça.
Ele não quis, Pilatos tinha o poder de falar assim, ó, eu liberto você, Jesus. Ele está liberto, ele não vai ser condenado porque ele não tem pecado, você está solto. Tinha ou não tinha poder? Ele tinha poder para isso e não fez. Mesmo Deus avisando Pilatos, ele soltou a graça. Irmãos, é muito pesado, é muito forte essa mensagem. E a gente vê esses personagens, Judas, Caifás, Pilatos, o que dá na gente? Raiva, não dá? Mas agora a pergunta que eu quero fazer. A graça é de graça, não é? E você, tem abraçado a sua graça? Pilatos, Judas e muitos outros, né? Teve o jovem rico, que a gente podia falar dele também, que conversou com Jesus, o que eu faço? Eu guardo os 10 mandamentos, eu leio a Bíblia, eu faço isso, eu faço, o que eu tenho que fazer para me seguir a graça? Vende tudo que você tem, dá aos pobres, vem e me segue. E o que ele fez? Talvez ele perdeu a salvação dele, talvez ele perdeu a graça ali. Então, irmãos, nós hoje, quando eu fui fazer essa meditação, essa pequena mensagem hoje, eu fiz ela pensando em mim. Muitas das vezes a gente solta essa graça. Muitas das vezes a graça está ali na nossa mão, aqui, ó. Está na mão. Mas ela tem um peso. Jesus morreu na cruz e te deu essa graça. Mas você fica sentado na sua casa vendo televisão, você está na graça? Não está? O que a gente tem que fazer? Eu já falei com o Fernando ali, nós dois estávamos conversando, né, Fernando? São duas coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Você fazendo isso, seguindo essas duas coisas, você vai estar na graça. Chamou o próximo? Mas, gente, não, olha aqui. Isso aqui deve ter o quê? 100 de braço. Que chama mais um. Então vem cá, Giovanni, dá uma força para eles. Gente, Noia está de jejum agora. Ô Giovanni, fazer igual o Johnny. O bracinho esticado. Gente, a graça está aí. A graça é de graça. O preço foi pago. A gente só precisa agarrar, segurar. É ou não é? É ou não é? Não é? A gente tem só que segurar a graça. Mas a gente está fazendo a mesma coisa que Caifás, muitas das vezes, a mesma coisa que Caifás, que Judas e Pilatos fez. A gente está crucificando Jesus. A gente não seguindo Jesus, a gente não amando a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a nós mesmos. O que a gente está fazendo? Crucificando Jesus de novo. A gente está soltando a graça. A gente não está dando valor no que ele passou lá na cruz. Então essa noite, a mensagem que eu quero deixar com vocês é essa. Aceite a graça, ela é de graça. O preço a ser pago já foi pago na cruz. A graça é de graça, mas o preço já foi pago. Jesus já pagou o preço da graça. A única coisa que a gente precisa é abraçar essa graça. Então hoje, vamos sair daqui essa noite, abraçando essa graça, agarrando essa graça com todas as forças. Amém? E agora esses três aqui, e aí, como é que tá? Tá tranquilo? Não, e tá caindo toda hora a graça. Tá vendo? A graça é fácil, é leve. É leve. Mas melhorou, Johnny, depois que ele te ajudou? Não, mas melhorou? Se você ficar... Tira. Qual que é pior? E se for pondo mais gente aqui, vai melhorando, não é? A graça é de graça. Uma coisa que eu aprendi nessa meditação é o seguinte. Pode abrir aí para vocês lerem. O que você tem que fazer? A graça é sua. Basta segurar. Mas não é fácil, é? Mesmo o preço sendo pago lá na cruz, a graça não é fácil. Eu escuto muita gente me fala sobre graça. Não, Edson, para que ficar indo na igreja todo dia? Eu já tenho a graça de Deus. Não é bem assim, não. É isso aqui, ó.
A gente tem o esforço para abraçar a graça, que é o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Sabe por que ficou fácil depois segurar a graça? Porque uma coisa muito importante que a gente não faz, quando a gente começa a fraquejar, a gente busca a Deus. A primeira coisa, os primeiros 4 mandamentos. Mas o próximo é muito importante, porque depois que os amigos vieram, o que eles fizeram? Ajudou. Um ajudou o outro a segurar a graça. Então, ambos os 3 aqui, ó, a graça é sua, basta segurar. Então, a graça é de cada um de nós, basta a gente segurar. Amém? Vamos falar com Deus? Vamos ficar de joelhos? Senhor nosso Deus e nosso Pai, louvado e exaltado seja o Teu nome, Senhor. Graças e graças te damos, ó Pai, pela graça que o Senhor nos deu, pelo preço que o Senhor pagou por nós lá na cruz, ó Deus. Mas essa noite, ó Deus, eu te peço força para cada um de nós, ó Pai, para que possamos conseguir segurar essa graça, com o apoio primeiramente do Senhor e dos nossos amigos próximos, ó Deus. Que possamos estar juntos, ó Deus, segurando, agarrando essa graça, que logo, logo sabemos que irá voltar nas nuvens com grande poder e grande glória, para assim podermos abraçar essa graça tão esperada, Deus. Abençoe, ó Deus, a cada um na volta para casa, que essa mensagem possa tocar o coração, ó Pai, de todos aqueles que a escutaram, Senhor. Abençoe, ó Deus, os irmãos também que não puderam vir, que o Senhor venha estar visitando a cada um, Senhor. Esse é meu pedido, meu desejo, minha oração, em nome de Jesus. Amém. Não tem